Na verdade é o seguinte, eu até avaliei esse final de semana a questão do fechamento do comércio e prestação de serviços no final de semana. Infelizmente, a gente teve notícias de que as pessoas foram para chamados pesqueiros, muita gente viajou, aproveitou, vamos dizer assim, feriado, para se divertir. E o intuito do decreto que quis fechar o comércio foi justamente para as pessoas restringirem a movimentação e circulação, aglomeração. Aparentemente não teve muito efeito. E assim, há uma constatação minha, uma constatação pessoal, que nos estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles que observam as regras de segurança na entrada, tem uma certa triagem, dispensação de álcool gel ou álcool 70, verdadeiro, né? Porque muita gente, infelizmente, está comprando álcool, inclusive de posto de gasolina, para colocar. Então é uma enganação. Mas se houverem os cuidados, uma certa restrição dentro do ambiente, a transmissibilidade cai a praticamente zero. Normalmente, as pessoas que estão trabalhando, a gente tem observado, principalmente os supermercados, as meninas dos caixas ou do atendimento estão de máscara, muitas delas com viseiras. Então, um fator de transmissão seria a maquininha de cartão e o dinheiro. Muitas delas estão usando luvas. E assim, como a higienização na entrada e na saída, nos carrinhos, por exemplo, de supermercado, reduz muito isso. Se a pessoa, ao entrar, é exigida a higienização, o uso de máscara para entrar, restringe um pouco. Se for uma família, por exemplo, só uma pessoa entra, ou restringe a entrada de crianças, reduz a praticamente zero. E aqui na cidade a gente constatou que a transmissão, salvo o relojoeiro, que infelizmente ele estava se preservando, mas aparentemente contraiu a doença no local de trabalho, as outras pessoas foram nessas reuniões sociais que o lockdown tentou impedir. Elas aconteceram da mesma forma, só que ao invés de serem aqui na cidade, foram nos sítios, nas casas de campo e em outras cidades, Mineiros, Costa Rica, Alto Araguaia, porque muita gente saiu. E Mineiros estava parcialmente fechado, mas estava o comércio, boa parte, funcionando. Alto Araguaia e Costa Rica. Então, assim, eu vou conversar com o pessoal da administração, a secretária de saúde, o prefeito, para justamente incrementar um pouco mais a fiscalização e trabalhar um decreto para que o comércio ajude a fazer esse controle. A gente vê muito em início de mês, porque tem o pagamento das empresas, aglomerações em portas de banco, principalmente Caixa, Banco Brasil e Bradesco, e na lotérica. Na lotérica, eu até passei esses dias, não estava tendo álcool gel. Então, era pertencente ao prefeito e no estabelecimento comercial dele não estava sendo observada uma regra de higiene, que pode evitar muita coisa, até porque as pessoas lidam com dinheiro. Muita gente vai para pagar a conta em dinheiro ou receber, né, principalmente esses auxílios que o governo federal está repassando. Se todo mundo fizer a sua parte, eu acho que a gente vai salvar muitas vidas, além de evitar o contágio de muitas outras pessoas. Evidentemente que a gente sabe que algumas pessoas são tidas como de um grupo que corre maior risco,
que são os diabéticos, hipertensos, obesos, com alguma insuficiência renal, pulmonar ou hepática, correm maior risco. Mas, na verdade, assim, a gente viu exemplos aqui de pessoas jovens, tem no Brasil inteiro, pessoas jovens com porte físico de atleta que infelizmente estão indo a óbito. Então, assim, eu não posso nem classificar que existe um grupo de risco. Existe um comportamento de risco. E é esse comportamento, e não adianta eu fazer minha parte se o outro não faz, porque a gente tem que confiar, mas desconfiar também. Quer dizer, eu uso para evitar que, se eu tiver contaminado, eu não repasse a outro. Mas se o outro tiver contaminado, também não repasse para mim. Então eu tenho que exigir do outro. O que é mais eficaz nisso tudo? Distanciamento. Então, assim, cumprimento. A gente, ultimamente, está com o ombro, com o punho. Já evita muito. Uso de máscara. Álcool gel, álcool 70. Algum lugar que teve alguém, que alguém frequentou, que estava contaminado, não existe nada melhor e mais barato que o hipoclorito. Dissolvido, faz uma limpeza geral. Quem puder utilizar o fluoxetine, clorexidine, também são detergentes muito eficazes, só que são caros. E o hipoclorito resolve satisfatoriamente. Água e sabão. As pessoas que saem de casa, ao chegar em casa, é a terceira vez que eu estou falando isso, eu tenho certeza que os médicos da cidade também aconselhariam isso. Chega da rua, mesmo que você tenha passado álcool gel no estabelecimento que você foi, chega em casa, vai direto na pia, água e sabão. Se tiver com a roupa, de repente tira ali, se tiver tido contato com alguém contaminado. Trate como se você fosse num ambiente contaminado. Quando chegar em casa, você tem uma pessoa que às vezes tem uma saúde frágil, tem uma criança que às vezes não tem controle, que ela, mesmo não tendo sintomas, ela passa a doença. Então, assim, é um dever de cuidado. Por isso que eu falo, a gente tem que confiar no nosso aparato de cuidado, mas desconfiar de que todo mundo esteja contaminado. Então, exigir o comportamento das outras pessoas. Assim a gente não precisa fechar comércio, tirar emprego, tirar a renda das pessoas. Porque eu observei também que a gente antecipou esse fechamento do comércio em razão da doença estar chegando no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, principalmente no litoral, e ela foi interiorizando devagar. Hoje a gente está... São Paulo já está abrindo, a gente fechou junto com eles, a gente vai ficar fechado. Se a gente começar a fechar o comércio, vai ficar por mais 2, 3 meses fechado. Lá, o padrão de vida é mais alto, eles conseguem segurar mais porque tem mais capital, principalmente São Paulo e Rio. A gente não consegue segurar tanto tempo. Então a gente precisa do emprego, do dinheiro das pessoas, da circulação desse dinheiro para gerar renda. E se o comerciante, principalmente, o prestador de serviço, observar essas regras e a fiscalização, por outro lado, do município, também punir aquelas pessoas que não observam, inclusive com o próprio transeunte que tiver à rua sem o uso de máscara, está previsto no decreto a necessidade do uso de máscara, inclusive com pagamento de multa essa pessoa. Né? Eu acho que
incrementando tudo isso, a gente consegue fazer um combate eficaz. Na verdade, um combate assim, preventivo, né? Uma prevenção eficaz, até que chegue essa vacina. Que, da mesma forma que lá em São Paulo, Rio, a doença chegou primeiro, vai chegar primeiro a vacina para eles. O que sobrar que vem aqui para o Mato Grosso, para o Pará, para o Acre. E a gente tem que pensar nisso.